malta, tudo bem com vocês? Eu sou a Rochelle e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Se estás aborrecido e não sabes mais o que fazer para ocupares a tua quarentena, assiste este vídeo, porque eu vou-te dizer 10 séries para ver nesta quarentena. Desde já, se fores um amante de séries, não te esqueças de deixar o teu like, comentares outras séries que recomendas, porque, como é óbvio, eu não vou dizer todas as séries que eu vejo, ou que já vi, ou que gostei. Portanto, se houver aqui alguma série que tu já viste e gostaste e recomendas, não te esqueças de escrever nos comentários, subscrever o canal, enviar o vídeo para os vossos amigos, que é para ajudar o canal a crescer. Acho que é isso. Bora para o vídeo. A primeira série que eu vos recomendo é Once Upon a Time, ou Era Uma Vez, em português. Esta série dá na Netflix, mas vocês também podem ver todas as séries que eu vos vou recomendar neste vídeo, ou dão na Netflix ou dão no HBO, mas vocês também conseguem ver em sites como, por exemplo, Mr. Piracy, Tugaflix. Once Upon a Time é uma série americana que basicamente mistura todos os contos de fadas que vocês conhecem, desde Branca de Neve, Sininho, Bela Adormecida, Robin dos Bosques, todos os contos de fadas que vocês conhecem de quando eram pequenos, eles misturam tudo na série, mas atenção, eles mudam as histórias. A personagem principal desta série é Emma. Emma é a filha do Príncipe Encantado e da Branca de Neve. Nas primeiras 6 temporadas a série passa-se em storybook, sendo que todas as personagens dos contos de fadas foram transportadas para a Floresta Encantada, para o mundo real, através de um feitiço de Rumpelstiltskin. Eu nunca sei dizer este nome, não vale a pena. Sendo que este feitiço não foi lançado por ele, foi lançado pela Rainha Má. Este feitiço fez com que todas as personagens dos contos de fadas perdessem a memória das suas vidas, ou seja, quando eles voltaram para o mundo real, eles eram pessoas normais. Ninguém se lembrava que era a Sininho, um gnomo, ninguém se lembrava de nada, o que torna a série muito interessante e muito engraçada. Aí é que entra a Emma, filha da Branca de Neve e do Príncipe Encantado, que é a única esperança para trazer de volta as memórias de toda a gente. Portanto, esta série tem 7 temporadas e ao longo destas 7 temporadas a Emma tem que acreditar na magia e trazer de volta a memória de toda a gente. Portanto, se vocês gostam deste tipo de séries com contos de fadas e isso, por favor, eu aconselho imenso a verem esta série. É muito grande, portanto, vai-vos ocupar imenso tempo nesta quarentena. Eu já vi a série toda há imenso tempo e está mesmo incrível. A próxima série que eu vos recomendo é Lucifer. Provavelmente algumas pessoas já viram esta série, mas para quem ainda não viu, por favor, vejam, a série está top! Esta série, como o próprio nome indica, fala sobre Lucifer Morningstar. Lucifer é o diabo, como toda a gente consegue perceber pelo nome. Ele estava farto de estar no inferno, então ele tirou umas férias em Los Angeles, onde deu início numa casa de Alterne, acho que é assim que se diz, com a ajuda do seu demónio Mazikeen Smith. Depois de uma celebridade que Lucifer ajudou a alcançar a fama ter morrido, ela foi assassinada, Lucifer começou a ajudar a polícia a resolver imensos casos de homicídios. E nesta aventura com a polícia, Lucifer conhece a detetive Chloe Decker ao resolver alguns casos. E agora a série basicamente baseia-se nisso. Ele começa a desenvolver imensos casos com a detetive e ao longo da série ele vai começando a ganhar algum fraquinho por ela. Não me posso esquecer de vos dizer que Lucifer tem alguns poderes, sendo que um deles é hipnotizar as pessoas e fazer com que elas lhes digam a verdade. E Chloe é a única pessoa que não consegue ser hipnotizada por ele. Para descobrirem porque é que ela não é hipnotizada por ele, têm que ver a série. Daí ser... Obrigada, Deco, pela interrupção, mas está bom. Basicamente, vocês têm que ver a série para descobrirem porque é que a Chloe não é hipnotizada por ele. A série está muito fixe. Esta série tem 4 temporadas, eles já estavam a desenvolver a 5ª, só que com isto tudo de coronavírus tiveram que parar as gravações, mas vejam a série, está mesmo muito engraçada. Eu já acabei de ver as 4 temporadas, estou à espera da 5ª e por isso é que vos estou a recomendar. A próxima série que vos recomendo é DOA. DOA é uma série que eu acho que não tem publicidade nenhuma, acho que ninguém viu esta série e por isso é que vos recomendo. DOA, The Original Angel. Esta série fala sobre uma jovem Prey Johnson que era adotada e cega, que ressuscita após ter desaparecido durante 7 anos. Após ela ter ressuscitado, e é aí que está a parte mais interessante, ela
consegue ver. Prairie Johnson recusa-se a contar aos pais ou à polícia, a quem quer que seja, como é que ela conseguiu voltar à vida. Ela apenas conta a 4 estudantes da cidade que ela precisava deles para trazer os seus amigos, porque ela não é a única que conseguiu voltar à vida. E basicamente a série baseia-se nisso, em tentar descobrir como é que ela conseguiu voltar à vida. Esta série tem apenas 2 temporadas. Por acaso é uma série muito pequenininha, mas está mesmo muito interessante. Eu acho que nunca tinha visto nada assim deste género. A próxima série que vos recomendo é The A-List. Esta série também está muito top. A série gira à volta de Mia, que vai passar férias de verão para um acampamento. Parece-nos que são apenas umas simples férias de verão, mas o que nós não sabemos é que este acampamento é assombrado. A parte mais interessante desta série é que foge completamente daqueles clichês de terror. Não é aquele tipo de séries em que é adolescentes no acampamento, ok, tem um serial killer. Não, não é nada disso, até porque junta o sobrenatural, por isso é que torna esta série bastante interessante. Esta série, infelizmente, tem apenas uma só temporada, mas vai haver segunda. Ainda não saiu, mas vai sair. Vocês vão conseguir perceber isso. A próxima série que eu vos recomendo é Legacies. Se vocês viram a série Vampire Diaries e Originals, vocês vão adorar esta série. Esta série basicamente baseia-se nos filhos das personagens de Vampire Diaries e The Originals, sendo que a personagem principal de Legacies é Hope Mikaelson. A filha de Klaus Mikaelson e Hayley Marshall Kenner. Vocês sabem, Hayley e Klaus eram ambos híbridos, eram um vampiro e lobisomem, mas Hope não nasceu híbrido. Hope nasceu tríbrido. Porquê? A avó dela, ou seja, a mãe de Klaus, era bruxa. Então a Hope nasceu vampira, lobisomem e bruxa. Oh meu Deus! E pronto, esta série baseia-se à volta disto tudo, todos os filhos, sendo que esta é a personagem principal, mas tem muitos mais. Nesta série também temos o Larry Saltzman, temos as filhas dele com a Caroline, as gêmeas. Também temos o irmão da Elina, e eu acho que ele aparece num episódio, se não me engano. Eu ainda não acabei de ver a série, ainda estou a vê-la, mas esta série é incrível. É que eu nem vos consigo fazer o resumo, acontece tanta coisa. Mas pronto, basicamente baseia-se à volta de todos os filhos. Eu acho que só isto já é bastante interessante. Esta série tem apenas 2 temporadas. A próxima série que eu tenho para vos recomendar é Light as a Feather. Muita gente não conhece, eu também não conhecia este jogo, mas pelos vistos é um jogo muito jogado pelos americanos, que é Light as a Feather, Stiff as a Board. Ou seja, leve como uma pena e duro como uma tábua. Acho que é uma coisa assim. Eu espero não estar a dizer mal. Basicamente, isto é um jogo de crianças. Têm que estar todos num grupinho de 5 pessoas, se não me engano. O jogo consiste em... toda a gente diz esta frase e o corpo supostamente começa a levitar. Mas isso é apenas um jogo. Na série é retratado como algo real, mas um pouco mais assustador. É a mesma com o grupinho das 5 pessoas, só que começa a segurar a cabeça da pessoa que vai ao meio e toda a gente tem que segurar no corpo sem o levantar. A pessoa que está a tocar na cabeça começa a prever a morte da pessoa. Depois de prever a morte, é que prevê a morte mesmo detalhadamente, vocês não estão a perceber. Começam a dizer a tal frase, light as a feather, stiff as a board, e o corpo começa realmente a levitar. Esta série gira à volta disto, tentarem descobrir como é que isto é possível, como é que se acaba com isto, porque isto basicamente é uma espécie de vírus que uma pessoa tem e que todas as previsões batem certo e toda a gente tem que morrer, menos uma, que é para o vírus ir sempre passando. Basicamente isto é um grupo de amigas que têm que tentar descobrir como é que conseguem parar isto. Portanto, acho que é bastante interessante e giro. Eu nunca tinha visto nada assim deste género, portanto, vejam. Esta série tem apenas 2 temporadas também. Outra série que eu também tenho para vos recomendar, só que esta eu já não recomendo tanto, vocês vão perceber. Pretty Little Liars, The Perfectionists. Para quem já viu a série Pretty Little Liars, que está na Netflix, se não me engano tem 8 temporadas, a série está incrível. Está mesmo brutal. Se vocês ainda não viram esta série, não vejam esta, vejam primeiro a outra. Pretty Little Liars, The Perfectionist, não está na Netflix, está no HBO. Está uma série incrível. Basicamente, eles pegaram nas personagens Mona Vanderwaal e Alison De Laurentiis, as mesmas personagens de Pretty Little Liars. Ambas foram para outra escola em Beacon Heights. Esta série
é exatamente a mesma coisa que a outra. Eles vão pegar nos estudantes de Beacon Heights, em que vão tentar desvendar quem é que matou Nolan Hotchkiss, que era um rapaz muito popular, cheio de dinheiro, que toda a gente testava, ou seja, um bocado como Allison na série de Pretty Little Liars. A série está muito interessante, está muito bem conseguida, só que eles não continuaram as gravações. Porquê? Se vocês repararem e forem ao IMDb, mas eu vou pôr aqui uma print, Pretty Little Liars está com imensas visualizações, milhares de visualizações. A série ficou incrível, toda a gente viu, toda a gente adorou. Mas Pretty Little Liars The Perfectionist está com muito poucas visualizações, mas tipo uma diferença drástica. Está mesmo muito mal. Eu quando vi isto até fiquei assustada, mas eu acho que consigo encontrar uma explicação muito fácil. E atenção, isto é uma suposição, não é nada real, ok? Sou eu que estou a supor. Se vocês sabem, The Pretty Little Liars está na Netflix, é uma plataforma enorme que quase toda a gente tem. Pretty Little Liars Perfectionist está no HBO. Não percebo porque é que eles decidiram pôr a série no HBO, sendo que a primeira já estava na Netflix. Provavelmente quiseram fazer um teste e dar uma oportunidade à HBO, mas não deu muito resultado. Porque é só pensar, as pessoas já têm Netflix, porque é que vão estar a pagar a HBO? Entendem o que eu quero dizer? É que depois as visualizações que têm no site não contam para isto. Eles não contabilizam essas visualizações, só contam as visualizações do HBO ou da Netflix. Portanto, provavelmente foi por causa disso que eles tiveram poucas visualizações. Então eles simplesmente cancelaram a série. Vocês ainda conseguem ver a série, mas eles não vão continuar. E é muito triste porque acaba num ponto em que vocês querem mesmo saber, tipo, vocês já sabem, quase que sabem quem é, entendem o que eu quero dizer? A próxima série que eu vos tenho para recomendar não é bem uma série, é mais uma espécie de programa, só que está na Netflix, The Circle. Esta série está incrível. The Circle baseia-se num reality show. Eles juntam vários concorrentes num prédio, sendo que cada concorrente está fechado numa casa e eles não podem ter qualquer contacto visual. Eles não se conseguem ver. Eles falam uns com os outros através de um computador. Ou seja, eles conhecem-se uns aos outros através de um computador. Eles podem mudar a sua imagem. Por exemplo, imaginem que eu participava. Eu podia pôr uma imagem de um homem, ou podia pôr uma imagem de mim mesma. Eu gosto de rapazes e eu podia pôr que gosto de raparigas. Vocês podiam enganar as pessoas ou podiam ser vocês mesmos. E o vencedor trata-se a partir da fama que ganha dentro do círculo. A série ficou muito interessante, eu acho que nunca tinha visto nada deste género. E vocês a partir desta série conseguem ver o quão as pessoas são falsas. Muito falsas. Mas está muito, muito giro. Eu vi até ao fim e fiquei fascinada. Sei que também há agora aqui é o The Circle Brasil. Ainda quero ver, porque como eu gostei do primeiro, pode ser que eu também goste do Brasil. Portanto, mas primeiro vejam esta série, está muito gira. Esta série tem apenas uma temporada. Outra série que eu tenho para recomendar também não é uma série, é mais uma espécie de um programa, Next in Fashion. Se vocês gostam de moda, vocês vão adorar esta série. A série fala sobre um concurso de moda, os concorrentes têm que passar vários desafios de moda, desde streetwear, noivas, todo tipo de desafios imagináveis, desde a pares, sozinhos, com grupos, tudo e mais alguma coisa. E depois no fim, como é óbvio, tem sempre um vencedor. A série está muito, muito, muito gira. E eu fiquei completamente colada, porque eu adoro moda e portanto adorei aquela série. Esta série tem apenas uma temporada. A próxima série que eu vos recomendo também é um programa, um concurso, chama-se Glow Up. É um bocado a mesma coisa que Next in Fashion, só que Glow Up é de maquilhagem. Os concorrentes têm que ultrapassar vários desafios. Após cada desafio, os piores têm um desafio chamado de frente a frente, em que eles têm que ultrapassar um desafio e quem perder esse desafio vai embora. Só que as maquilhagens que fazem são brutais. Tipo, nada imaginável com aquilo que eu faço. Tipo, nada a ver. Eles fazem maquilhagens incríveis, artísticas também. Está muito bom. Se tu gostas de maquilhagem, vê esta série. Esta série tem apenas uma temporada também. E pronto, malta, aqui estão as 10 séries que eu vos recomendo. Como é óbvio, tenho muitas mais séries para vos recomendar, mas se vocês querem saber mais séries, não se esqueçam de deixar o vosso like,
comentarem o que vocês acharam, outras séries que vocês recomendam que eu ainda não disse, subscreverem o canal se ainda não fizeram, porque há muita gente que está a ver os meus vídeos e não é subscrito no canal. Partilhem este vídeo com os vossos amigos e malta, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijinho!